Olá, quarto ano, tudo bem? Então, ontem, como não conseguimos fazer a nossa videochamada, hoje a professora decidiu mudar. Ao invés de mandar ciências, a professora decidiu enviar a unidade 5 de Geografia, as riquezas brasileiras. Hoje, então, sexta-feira, vamos trabalhar capítulo 2, 1 e capítulo 2 da unidade 5, ok? As riquezas brasileiras, o relevo do Brasil e a altitude. Então, vocês sabem o que é relevo e o que é altitude? Vocês já ouviram falar ou não? Eu acredito que sim, né? Então, quando voltou para casa, depois de uma longa viagem, Marina levou algumas fotos que tirou e mostrou para seus colegas. Então, a professora viu aquelas fotos e já começou a explicar para eles sobre o relevo brasileiro. Então, você já ouviu falar sobre um relevo? O que você acha sobre o relevo do Brasil? Então, a superfície do nosso planeta, ela tem diferentes formas. Podem perceber aqui na nossa cidade. Quando nós estamos passeando de carro, não tem algumas ruas que sobem, algumas ruas que descem, algumas ruas que são planas, não é? Então, isso é o nosso relevo, né? Observem ali na nossa página 4 um mapa. Esse mapa foi o Urbano que elaborou. Então, ele fez o caminho dele, né? Da casa dele até na escola, desenhou o parque, a loja. Então, observem, tem ruas que sobem, tem ruas que descem, né? Então, o nosso relevo, né? Como nós podemos observar ali, ele tem diferentes formas. Ele não é de um jeito só, né? Então, ali na nossa 2, vocês vão elaborar um desenho representando o caminho da sua casa até a escola. Não esqueça de representar as áreas planas, as subidas e as descidas. Então, quando eu vou para a escola, eu ando uma quadra plano, uma quadra descida, uma quadra plana e chego na escola, certo? Então, eu desenharia isso. Vocês, a professora não sabe, então eu vou descobrir só quando eu pegar a apostila de vocês, tá bom? Então, lembre-se de colocar e escrevam subida, descida, reta, tá bom? Então, lá na página 5, vai abordar sobre o nosso relevo e as nossas altitudes. A professora esclareceu que as diferentes formas que observam constituem o que chamamos de relevo. Trata-se, portanto, de um conjunto de formas da superfície terrestre, as quais podem apresentar maiores ou menores altitudes. O que significa? Tem superfície que está no alto, tem superfície que está mais baixa, certo? Então, observem essa imagem. É a imagem ali. Vai ter uma montanha, um lago, certo? Então, do nível do mar até o topo da montanha é uma altura. Essa altura é chamada também de altitude, tá bom? Na página 5 vai ter uma perguntinha. Lá na página 6 também vai ter uma perguntinha. E está dizendo assim: depois de observar a imagem, os alunos entenderam a distância vertical entre o nível do mar e o ponto da terra, que é chamado de altitude. Por outro lado, a distância vertical entre a base de um determinado relevo e a extremidade superior é o que chamamos de altura. Então, aqui na página 6, vai ter um mapa do Brasil falando sobre as altitudes. Então, as altitudes do Brasil estão representadas em cores, né? Qual é a cor que representa as áreas de menor altitude? Então, vocês vão olhar ali e vão escrever, que vai ser o quê? A cor mais clara. E a cor que representa as áreas de maior altitude?
é onde tá aqui o marrom escuro. E assim vocês vão fazendo, tá bom? Lá na página 7 vai falar sobre as formas do relevo brasileiro. Vai falar sobre o planalto, a depressão e a planície. Esses são os 3 tipos de relevo, tá bom? Então, observem ali na imagem. O que é o planalto? O que é as planícies e o que é as depressões? Os planaltos, eles são o quê? Sempre no planalto, ele vai apresentar morros, vai apresentar montanhas, tá? Então, podem observar ali. O planalto, ele está acima. Então, sempre no planalto vai ter montanhas, vai ter morros, tá bom? A depressão são áreas rebaixadas em relação ao que está em volta dela. Observem ali, a depressão é como se fosse um buraco, certo? Então, ela é uma área rebaixada. E a planície vai ser sempre as formas que nós conseguimos ver. Por exemplo, se nós olharmos lá longe, nós conseguimos avistar um campo. Então, essa vai ser a nossa planície, certo? Na página 8, tá pedindo para vocês explicar as formas de relevo, o que é planalto, o que é planície e o que é depressão. Agora, observe novamente as fotografias das páginas da abertura e tente descobrir qual é a forma de que relevo representa cada um deles. Então, vocês vão lá no começo da abertura e vão observar, né? Agora, lá na nossa 9, está falando sobre a erosão. A erosão vocês estudaram no ano passado. O que é erosão? A erosão é um desgaste da superfície terrestre. Por um exemplo, tem um local, né? Tem uma camada de terra e essa terra, com a chuva, com o vento, ela vai se desgastar e ela vai formar como se fosse uma rachadura e vai esfarelar, né? Então, esse desgaste é chamado de erosão. Lá na nossa 9, a professora esclareceu que a erosão é responsável pela formação dos planaltos, forma de relevo que viram na foto da Serra da Mantiqueira e da Chapada Diamantina. Já as superfícies são representadas por meio do processo de sedimentação, retratado a seguir. Então, observe aquelas pedrinhas que estão caindo. Essas pedrinhas é o quê? É o solo que ele foi desmanchado pela causa da erosão. Então, essas pedrinhas elas vão cair e vão parar aonde será? Em uma área. Então, esse processo de erosão, ele desgasta a superfície da terra e transporta os sedimentos, que é o quê? Os restinhos dele, para uma área rebaixada. E essa área rebaixada é que forma as planícies, tá bom? Na nossa 11, vai ter uma perguntinha. Lá na página 10, vai mostrar 3 tipos de relevo. E vocês vão colocar se é depressão, se é planície ou se é planalto. Então, olhem ali. Área rebaixada em relação ao entorno, próximo à Serra da Mantiqueira, no estado do Rio de Janeiro. Então, qual que é essa? Se é uma área rebaixada, é a depressão. Praia do Futuro em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, a praia, ela é plana e vai longe. Então, ela é uma planície. E a área que ocorreu erosão ao longo do tempo, na chamada de Guimarães, no estado de Goiás, é o quê? O planalto. Que tal você pesquisar alguma imagem e represente uma delas com uma forma de relevo? Então, vocês vão pesquisar uma imagem, vão colar aqui e vão dizer para a professora qual que é o tipo de relevo. Na nossa 11, vai ter o Brincando com a Cartografia. Página 12, vai ter Integrando com a História. Página 13, Não Precisa Resolver.
página 14 e 15 vai ter o nosso exercitando, tá bom? Lá na página 16, nós vamos abordar sobre os recursos minerais. No dia seguinte, a professora Elaine mostrou novamente as fotografias que tinham levado no dia anterior. Emília ficou observando a foto da Chapada da Diamantina. Então, observem aqui essa imagem. A palavra diamantina nos dá uma dica do recurso mineral que já foi explorado nessa região. O que lembra diamantina? Lembra o quê? Diamante. Então, antes nessa área era explorado o diamante. Então, nossa resposta da 1 vai ser diamante. E a professora explicou que a Chapada Diamantina, ela recebe esse nome pela grande quantidade de diamantes que foi exploradas pela região. Ainda hoje no Brasil, existem algumas jacinas de diamantes e muitos outros recursos minerais. Então, observem ali na página 17 um mapa das principais recursos minerais do Brasil, né? Então, vai ter uma legenda ali e vocês observem essa legenda. De acordo com o que você observa no mapa, nós vamos circular, fazer algumas relações. Então, no Brasil, existem jacinas de diamante. Circule no mapa e escreva nas linhas abaixo o nome do estado. Então, vocês vão circular de acordo ali com a legenda e vão escrever. Nas linhas a seguir, anote o nome dos recursos minerais e encontrados na unidade federativa onde você vive. Observem ali onde nós vivemos, né? E vocês vão colocar os recursos que existem. Também vão responder a C. Lá na página 18, vamos falar sobre... Por meio do mapa, os alunos notaram que no Brasil há muitas riquezas minerais distribuídas pelo território. Os recursos minerais são muito importantes para a nossa sociedade, pois eles são utilizados como matéria-prima para a fabricação de produtos. Então, os minerais, eles são as matérias-primas. É através dele que vai surgir algum objeto, algum utensílio, certo? Então, nós vamos fazer uma pesquisa por produtos feitos com cada matéria-prima. Por um exemplo, o que é feito de ferro? Vamos colocar. O que é feito pelo petróleo? Pode ser a gasolina, o querosene. Por diamante, colar, anéis. Por ouro, também. Alumínio, panela, né? Então, os nossos minerais... eles são as nossas matérias-primas. Na nossa 4, nós vamos relacionar a matéria-prima com os produtos. E ali na nossa página 19 vai falar sobre os recursos minerais e energéticos. Então, a professora, explicou que existem diferentes tipos de materiais. Eles podem ser classificados como metálicos e como não metálicos. Os minerais metálicos, eles apresentam uma cor bem brilhante, muito semelhantes ao metal. E por outro lado, a cor do mineral não metálico é opaca. Opaca é o quê? O que significa? Sem claridade ou brilho. Então, os materiais metálicos são aqueles materiais com brilho e os não metálicos é aquele material fosco, podemos dizer. Então, aqui, nós vamos classificar essas duas pedras como metálico e não metálico. Na página 20, vamos mostrar ali a classificação dos recursos materiais e energéticos. Então, existem os minerais metálicos, os minerais não metálicos e os materiais energéticos. Então, nós já falamos sobre os não metálicos e os metálicos. E os energéticos, eles são aqueles utilizados para a produção de energia, como o petróleo, né? Também podemos dizer que o petróleo, porque ele gera o quê? O combustível. Então, lá na 6,
vocês vão conversar com o pai, com a mãe aí, e vocês vão colocar dois exemplos de material metálicos, 2 exemplos de materiais não metálicos e 2 exemplos de materiais energéticos. Podem ser o mesmo que nós já falamos, pode ser, tá bom? Página 21, página 22 não precisa fazer. Página 23, 24 e 25 vai ter o nosso exercitando. Também vamos abrir o nosso caderno de atividades lá na página 2 e vamos responder da página 2 até a página 7, tá bom? Então, para o fim de semana são essas tarefas. Um beijo e até segunda-feira.